Beleza, eu sou o monitor Andrés, eu vou fazer esse fujo aí com vocês então para a prova de sexta-feira. Eu vou começar falando um pouco da prova, né, que imagino que vocês talvez estejam curiosos, não sei se o Furokawa chegou a falar. Normalmente a prova são 4 questões e ele dá só metade do tempo da aula, então é 1 hora assim, ele não é carrasco de tipo assim, deu 1 hora e se não terminaram ele vai acabar, mas o tempo previsto é 1 hora para a prova. E é bastante conteúdo, né? Então, mais ou menos o que cai que eu posso garantir para vocês de cada questão é: vai ter uma questão de simplificação algébrica, com certeza. Uma questão de mapa de Carnot também vai ter. Aí vai ter uma de circuitos, que pode ser somador, multiplexador ou decodificador. Eu acho que não sai disso, não. E aí vai ter uma questão ou de álgebra com complemento de 2 e esses binários, essas coisas, que eu acho que é mais difícil porque é de cair, porque é mais simples assim, ou vai ser uma de flip-flop, ou lat, né? E dentro da de flip-flop ou lat tem duas possibilidades, ou é carta de tempos, saber desenhar quando que está mudando, o sinal de quê, ou então é construir um tipo de flip-flop ou lat a partir do outro. Vou construir um flip-flop tipo D a partir de um JK. Eu peguei aí pra gente começar revisando a prova do ano passado de vocês. Ela tava relativamente fácil, assim, vocês vão ver que é uma questão de cada. Eu vou resolver ela inteira. E no final da aula, provavelmente, vai, se for rápido aqui, essa prova não tinha questão de flip-flop. Então, é bem provável que tenha nesse ano, né? Aí no final a gente pode pegar alguma coisa da apostila, da lista de exercícios e dá para resolver daí. Aí, basicamente, ele começa com uma questão de simplificação algébrica. Eu não sei se vocês têm muita dificuldade nos teoremas, tipo assim, mas no geral vai ter um De Morgan, que dá para ver ali. Vai ter que expandir talvez um Shor ou outro. Ver quando que se aplica um consenso, eu acho mais difícil, mas vocês entenderem, mas meio que decora, né, o que acontece com o consenso. Aí vai ter uma expressão, a gente pode começar aqui fazendo esse exercício, né? Vou copiar só aqui. Assim, ligado. Shor D mais A. Bom, é que simplificação algébrica é meio complicado ter muito macete ou não, né? Só que o que eu indico para vocês é tenta simplificar os termos separadamente o máximo que der antes de aplicar uma distributiva ou fazer o De Morgan direto. Porque senão vocês vão acabar tendo uma expressão enorme e vai ficar difícil enxergar o que dá para simplificar. Aqui, o que a gente pode fazer? Vamos começar simplificando esse lado esquerdo inteiro até achar o mínimo dele para depois a gente aplicar o De Morgan lá. Tá dando para ver? Tranquilo aqui? Pra ver de boa? Já começa com uma das regras que a gente consegue rearranjar aqui dentro e não importa, não vai alterar no resultado final, né? Então se eu jogar o A para cá, isso aqui tá ruim. Continua em vermelho mesmo. Jogo o A para cá. Esse símbolo aqui, para quem não sabe, é referente a um Shor, né? Que é o ou exclusivo. Que representa isso aqui, né? E, cara, não tem jeito. Vocês têm que saber expandir isso aqui na hora da expressão algébrica, né? Porque você não consegue fazer simplificação direto com esse simbolinho aqui. E isso aqui nada mais é do que o primeiro vezes o segundo negado, mais o primeiro negado vezes o segundo. Então é simples. Não muda muito, né? O que vocês podem ver de diferente na prova seriam, por exemplo, assim, né? É o XNOR. Ou vai estar assim, que é a mesma coisa negado. Vocês podem pegar nisso aqui e negar, e daí aplicando o De Morgan, mas é mais simples saber que isso aqui é só os dois negados com os dois assim.
Então, viu isso aqui, que é um negado desse, os dois negados de um lado, os dois normal no outro, aqui é um de cada negado na hora que vocês aplicarem. Quando a gente estiver fazendo as simplificações algébricas, a gente precisa indicar que axioma ou que teorema a gente está usando ou só usando? Não, na prova vocês não precisam necessariamente decorar o T4 que eu estou aplicando, sabe? Mas tenta deixar bem visível o passo a passo que vocês fizeram. Eu joguei o A para cá, aí eu expandi esse daqui nisso aqui. Eita, parou. Aí, detalhe que você expandiu isso, na hora que você deixar em evidência alguma coisa, deixa claro. Por exemplo, aqui, ó, fizemos a primeira parte. Aquela parte a gente vê depois, né? Aqui tem uma coisa interessante que é, todos os termos, esses três primeiros termos têm o A. Então vocês tentem identificar o que tem em comum entre as parcelas que vocês estão tentando simplificar. Aqui a gente consegue fazer a distributiva, né? Inversa nesse caso. Eu pego o A em evidência, eu coloco, aí é igualzinho. A parte de multiplicação é igual à álgebra normal que vocês aplicam. O que tem de diferente que vocês conseguem botar em evidência termos, conseguem distribuir o fator da soma também, né? Só que nesse caso, ó, por exemplo, tem o A aqui, aí é igualzinho, A vezes quanto para dar A? 1. Aí aqui para dar isso aqui, CD negado. Aqui B negado, e esse termo fora da simplificação, né? Então, tipo assim, eu mesmo não sei o nome de todos os teoremas, mas, tipo assim, isso fica claro pro professor que você tá entendendo passo a passo. Se vocês quiserem escrever de um lado aqui, por exemplo, a distributiva, aí depois aqui é, por exemplo, qualquer coisa somado com 1, vocês sabem que dá o próprio 1. Então eu consigo descartar um monte de coisa que eu não vou precisar aplicar na distributiva depois. Então vocês explicam, ó, deixei aqui, cortei, disse que esse parênteses inteiro vai para 1. Estou deixando claro o passo a passo que eu estou fazendo. Então isso tudo vai ficar A, mais A negado, B. Aí vocês conseguem simplificar mais ainda isso aqui, que seria o que eles chamam da distributiva da soma, né? Quando vocês... Esse é um detalhe que tem a mais na álgebra de Boole, álgebra booleana, que você consegue distribuir esse elemento da soma. Então, se eu pegar aqui, é igual você faria com a multiplicação, só que a gente às vezes dá um bug na cabeça, né? Mas, por exemplo, eu pego A e vou somar com a primeira parcela daqui. Então, A mais A negado, se eu pegar aqui, vezes, que era o que estava no meio aqui, A mais B. E aqui a gente tem mais um fator de simplificação que a gente consegue lembrar que o professor passou, que é a soma com o inverso, né? Inverso não, esqueci agora a palavra, mas quando é um negado e o outro normal, isso aqui automaticamente vai para 1. É como se eu estivesse somando 0 com 1 sempre, né? Como se só tem duas possibilidades em binário, ou é 0 e 1, ou aqui é 1 e 0. Como a gente viu que 0 é o elemento neutro da soma, vai ficar só 1, e eu só tenho AB no final. Então, beleza, simplificamos o lado esquerdo, pegamos AB aqui. Vou deixar aqui em cima, porque eu já vi que vai faltar espaço para... Então, esse termo todo, a gente chegou que é A mais B. Beleza. Aí a gente vai para a simplificação ali do outro lado. Cara, e a simplificação do outro lado, a principal coisa que a gente consegue ver, todos os termos aqui dentro são diferentes, então meio que você sabe que você não vai conseguir simplificar nada entre eles, né? Só que a gente tem um negado lá em cima que impede a gente já aplicar a distributiva. E aí, quando é negado em cima de tudo, vocês sabem que é De Morgan. Vai ter que aplicar e vai cair, porque esse pato é um dos teoremas mais importantes aí dentro da álgebra de Boole. Só que não se preocupem em ter que explicar. Deduzir teorema eu acho muito difícil para o professor cobrar. Vai ser alguma expressão e ele vai mandar você simplificar. Aí você vai ter que ter a astúcia de conseguir enxergar aquilo e aplicar. Aqui, eu vou distribuir dentro aqui já para aplicar o De Morgan assim, né? Então vai ficar AB D negado mais CB D negado.
Isso tudo está negado lá em cima, né? Cara, o que o De Morgan diz? Quando você tem um negado por cima de tudo, você consegue inverter o sinal do meio, tipo, de um OR vai para um AND, desde que você negue as parcelas separadamente. Então aqui vai ficar um A, B, D negado. Negado. AND, C, B, D negado. Também tudo negado. Então aqui você viu que vai cair mais um De Morgan, né? A gente vai aplicar, tem negado aqui e negado aqui. E de novo, eu troco os sinais no meio, aqui não é só porque tá junto, tem um sinalzinho de AND aqui entre eles, né? É um AND com 3 entradas. A gente vai negar de novo cada parcela e mudar o sinal do meio. Aqui é negado, 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 negado. Aqui mantém, porque aqui mantém esse AND porque o negado não está mais sobre ele. CBB. Neguei tudo. Aí beleza. Negar o próprio negado é simplesmente desnegar, né? Você tá negando, é como se eu estivesse negando um, um negado, negado de novo, né? Tipo, um negado é 0. Se eu negar de novo, volta para a mesma coisa. Então, se eu negar 2 vezes alguma coisa, é a própria coisa. É um dos axiomas, inclusive. Neguei as outras parcelas. Agora, você vê que esse termo aqui não tem muito o que eu fazer aqui dentro, eu vou ter que aplicar a distributiva. E aqui é meio que simples, né? É o padrão, né? Eu pego esse com esse com esse com esse. Aí eu vou obter aqui, ó, A negado, C negado, A negado, B negado, A negado, D. Aí B negado, C negado, não tem ainda. B negado, quando eu multiplico uma coisa por ela mesma, em álgebra de Boole, resulta nela mesma. É um dos teoremas lá. Você não vai precisar demonstrar o teorema na hora da prova, mas é bom saber, porque senão você não consegue deduzir o mínimo, né? Aí B negado D. Aí D, C negado. D, B negado. Nossa, e D vezes D dá D. Tá, daí fica uma expressão enorme, né? Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Mas daí uma coisa que sempre tenta olhar os termos que estão meio que isolados, assim, então o mínimo de coisa junto. Por exemplo, se eu olhar aqui, eu tenho um B sozinho e tenho um D sozinho. Aí, se vocês lembrarem o que eu fiz aqui, se eu coloco isso em evidência, tudo que tem B e tudo que tem D, vai ficar algo, dentro do parênteses, somado com 1. E esse 1 vai cortar tudo. Então eu consigo, tudo que tem B negado acompanhado de algo, ó, se eu pegar esse e botar em evidência com esse, vai ficar, por exemplo, B negado, C negado mais 1. Eu vou cortar esse termo C, ele vai sumir e eu vou ficar só com B. Então, tudo que tem, já que eu tenho um B negado aqui, tudo que tem B eu posso mandar embora, né? B negado no caso. Aqui vai embora, aqui vai embora, aqui vai embora, porque se eu botar em evidência todas essas coisas, ele desaparece. Aqui vai embora. B negado. Eu tenho um D sozinho também, então tudo que tem D acompanhado de algo também vai embora. Aqui vai embora. E é isso. Tem uma negada no D. A negado. Terceiro? Ah, CD, não é D negado. Beleza. Aí eu fico com isso aqui, né? A negado, C negado, mais B negado, mais D. Aqui não dá para simplificar mais, né? Então, eu cheguei à forma mínima desse lado aqui. Então, vou botar aqui em cima só para não perder. Apagar tudo. Aí beleza, eu simplifiquei aqui. Não tenho o que eu fazer mais em cada parcela separadamente. Aí agora sim eu vou aplicar a distributiva em cima de tudo. Pego aqui, padrão, né? A vezes A negado, vocês sabem que é multiplicar um termo por ele negado.
zera aquele termo, né? Tipo, multiplicar 0 por 1 e 0 zera tudo no mesmo em binário, já que sabe. Então esse primeiro termo aqui vai para 0. Esse aqui. O segundo termo, AB negado. Terceiro, AD. Terceiro, esse aqui, A negado, B, C negado. B com B negado também zera. E B com D não zera. Aí aqui vocês podem dizer que é elemento neutro da soma, o zero, e dizer que ele não interfere mais na conta. Então eu vou ter 4 termos aqui ainda, que aparentemente, aqui que vocês vão ter que ter a sacada, né? Esqueci de deixar sem parar. Mas aqui que vocês vão ter que ter uma sacada, que eu falo, vocês podem tentar fazer aquela expressão de... Aqui vocês vão ter que enxergar que tem um consenso, sabe? Porque é difícil deduzir na hora, mas vocês podem rearranjar os termos. E a dica é, tipo, esse termo aqui dificilmente vai ser simplificado. Aqui, ó, tem um AB negado, aí eu puxo lá, tem um B, D. A dica para tentar enxergar um consenso é, tipo assim, ver se tem duas parcelas, você vê que tem B negado em uma e B em outra, né? Aí se eu jogar aqui tem um AD. Aqui, o termo que acompanha a parcela negada e o termo que acompanha a parcela não negada estão se multiplicando aqui, né? Assim, o termo do consenso diz que isso aqui não... Você simplificando, isso aqui vai para zero, não é necessário. O final é isso aqui, né? É AB negado, mais BD, mais A negado, B, C negado. Aí vocês podem ver que não... Assim, a expressão final, vocês podem ver que podem tentar simplificar mais, mas não vai dar. Normalmente isso acontece quando tem muitos termos diferentes, né? Apesar de eles serem iguais aqui, o A e o A negado, eles estão acompanhando alguma coisa, e um é negado, o outro não. Se eu botar o B em evidência aqui, vai ter um D com um A negado e um C negado que eu não consigo simplificar. Então essa é a expressão final. Esse é o objetivo da questão, né? Chegar aqui, aproveitar aqui e vou explicar por que o consenso disso aqui vai para zero se ninguém sabe, né? Se alguém não sabe aqui. Por exemplo, se eu pegar aqui o A, B negado, mais o BD, mais o AD, que está aqui, vamos supor que ele ainda está aqui. Por que o professor não cobra a aplicação de teorema? Porque às vezes você vai ter que ter uma sacada muito forte, que às vezes na prova você não vai conseguir ver e não é o foco da questão, né? Você vai acabar perdendo um tempo precioso. Você tem que somar um elemento neutro aqui, zero. Por exemplo, para tentar expandir e enxergar alguma coisa que não está. Zero, a gente sabe que um termo. A gente tem B negado e B nessas duas parcelas, eu quero aplicar nessas daqui para conseguir simplificar entre elas. B vezes B negado, a gente sabe que é zero, que é aquele elemento neutro que a gente aplicou na soma. Se eu aplico a distributiva aqui... Ah, não, queria fazer outra coisa. Fazer multiplicar por 1. Que é a mesma coisa que somar B mais B negado. Aí se eu aplico a distributiva aqui, vai ficar um ADB mais um ADB negado. Aí eu pego a parcela que tem AD, AB aqui, AB, peraí, era A mesmo? Isso. BD em evidência aqui, né? Isso. Esses dois, se eu coloco o BD aqui, fica A mais 1, corto esse aqui, mantenho o BD. Se eu pego esse aqui com esse aqui, coloco o AB, AB negado em evidência, fica 1 mais não sei o que, 1 mais D. Esse aqui vai para 1 também, ficou AB, era AB e BD, né? Aqui, AB negado. AB negado e BD, que eu falei que eram as parcelas, por isso que consegue sumir no consenso. Mas no final a questão é isso, tipo assim, vocês verem que é meio que ir fazendo passo a passo, vendo o termo, simplificando os termos o máximo possível antes de aplicar a distributiva. Imagina se eu tivesse aplicado direto isso aqui lá no De Morgan, vocês vão ficar com um termo gigantesco, assim, né? BD, AD, aqui? AD negado, BD. Aqui um segundo.
Esse termo não tem. Está certo, deixa eu ver o gabarito aqui. A negado, B C negado, A B negado. É isso aqui mesmo. Aqui é a demonstração do teorema do consenso. Se vocês chegarem aqui e verem que esses termos que eu deixei a seta embaixo geram um consenso, por quê? Consenso é tipo assim, tem o B negado, ele acompanha o A. O B acompanha o D. Então eu pego esses dois termos aqui, e somado aqui, que é o que está aqui, então isso é a mesma coisa, né? Eu consigo suprimir esses dois termos aqui. Esse termo não precisa. Por isso que eu só deixei AB negado BD, AB negado BD, esse termo consigo simplificar pelo aquele jeito. Alguma dúvida nessa questão? Dá para ir para a próxima? Vocês acham que vocês têm alguma dificuldade em algo específico da simplificação algébrica que vocês querem comentar? Tem outras questões de simplificação, mas não foge disso, ele vai variar aí no que pode aplicar. Você tem que ter a visão para enxergar. Pode o teorema do consenso ter alguma coisa assim mais complexa? Pode ficar isso? Cara, eu acho que não. Às vezes tem aqueles teoremas de absorção, né? Que vocês, tipo, a soma lá com A negado B. Às vezes, tipo assim, que você não pode não enxergar é que o professor coloque, tipo, um AC com A negado BC, tá ligado? Um A negado C aqui, na real, aqui vai ficar em evidência. Mas um termo meio misturado, sabe? Aí, na hora de somar, você não consiga enxergar porque faz dois passos. Mas não foge muito disso. É meio que assim, sabendo botar um monte de coisa em evidência e somar com termo neutro, multiplicar por coisa que não muda também, saber que o negado é ele mesmo. Essas coisas assim, é meio que é prática, né? Isso que é foda, porque não tem muito o que fugir. É álgebra igual a gente, um pouco diferente, mas é meio que na prática, né? Tá, deixa eu apagar aqui, daí a gente vai para a próxima questão. A gravação tá de boa aí? Tá tranquilo? Tá, então, tipo assim, a gente já fez uma questão da prova, um quarto dela já seria provavelmente 2,5 pontos, assim, que dá para garantir, né? Aí a segunda questão é de mapa de Carnot aqui, né? Vai ter. Cara, e de mapa de Carnot, vai ter 3 possibilidades do que ele pode colocar para vocês fazerem o desenho do mapa de Carnot. Uma é ele dando a expressão uma expressão, por exemplo, G com A negado e B, ou ele vai dar os min termos, né? Tipo, min termos do mapa de Carnot é 1, 3, 5, e vai, vocês vão ter que saber fazer o mapa de Carnot a partir disso. Ou o que ele já deu uma vez também, mas faz tempo, foi uma tabela da verdade. Que era assim, ele dava uma tabela da verdade de uma função, aí dava tipo assim, A, B, C, 0, 0, 0, aí aqui é igual a 1. Aí você vai lá, circula os que é igual a 1, porque é soma de produtos, e joga dentro do mapa de Carnot. Então a primeira coisa que a gente pensa é desenhar o mapa de Carnot, né? Eu acho difícil ele cobrar mais do que 4 variáveis, porque senão, assim, provavelmente vai ser 4, né? Que é uma dificuldade aceitável. Talvez, assim, uma vez eu vi ele cobrar 5 variáveis, que daí vocês têm que ter aquela visão 3D, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou já começar desse, é um AB, a gente coloca 2 aqui e um CD. Ou tanto faz, vocês colocar AB aqui e CD aqui, só numerar certos quadrados daí. Uma coisa que vocês têm que, só a partir disso aqui, é numerar da maneira correta. Né? Então você vê que aqui ABCD, ele meio que dá a ordem de prioridade na função. Então o A é o bit mais positivo, e o D é o menos significativo. Aí, aqui o que poderia acontecer, né, seria o de um... Aqui é um mapa de, por exemplo, 4x4. Tá dando para enxergar de boa, né? Beleza. Aí já começa na hora de vocês numerarem as casinhas aqui do lado. E uma coisa que acontece que
Cara, muita gente, vocês acham que não, mas quando você vai pegar a lista, você vê que a galera normalmente confunde. Na hora de você numerar aqui, você coloca, não é na ordem, na sequência certinha, né? Do 00, 01, 0, 10 e 11. Aqui você inverte, né? No terceiro pro quarto, você inverte, porque você só pode mudar na hora do mapa de Carnot um bit por vez na lateral para conseguir fazer os agrupamentos. Então, por exemplo, 00, 01 eu só mudei esse bit. 01, daqui para cá eu mudei só o primeiro bit. E aqui eu mudei só o segundo. Se eu passasse daqui para cá, se aqui fosse um 0, estaria mudando os 2 bits de uma vez. Por isso que eu não posso fazer isso. Só que aí você tem que ficar atento na hora de você numerar os quadrados dentro do mapa de Carnot, né? Aqui é a mesma coisa. 00, 01, 11 e 10. Só que aí você numera, né? E daí você tem que lembrar de quem é o mais significativo. O AB é o mais significativo. Então a ordem é A, B, C, D. Então, por exemplo, 0, 0, 0, 0 vai ser o bit 0. Então, 0, 0, 0, 0. Aqui é o mintermo 0 lá. Aí você vai indo daqui para cá. Se você fizer A, B e C, D aqui, você vai numerar assim, né? Porque o AB 00 vai estar aqui, daí 01, 0, 0, 0, aí aqui nesse caso vai ficar assim, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Aí você pula, né? Porque 0, 0, 1, 1 é o 3. É em binário, né? Anotação em binário que você faz. Então, você vê que tem esse pulinho que dá diferença aqui, né? E aqui é a mesma coisa. 4, 5, 7, 6. Aí aqui você pula essa linha porque o 1, 1, 0, 0 não é o 8, né, nesse caso. Esse aqui é o 8. Aqui não é 8, aqui é 8. Aqui, não, o 7 tá aqui já. 8, 9, 11, 10, pula. 12, 13, 15, 14. Então fica meio que atento na hora de vocês numerarem os quadros dos mintermos dentro do mapa de Carnot. Se vocês ficarem na dúvida, é só pegar aqui, ó. 11, 01, 1101, faz a conversão para decimal. Já tiro sua dúvida. É 1 mais 4 mais 8. 12, 13, correspondente ao quadradinho. Então, se tiver na dúvida, é isso. Pode fazer a pergunta. CD, AB, ficaria 1, 2, 3. É, 0, 1, é isso, 0, 1, 3, 2. Aí 4, 5, 6, 7. Aí pula para cá, 8, 9, 11, 10. Então faz diferença na hora que vocês colocam aqui. Os uns notáveis vão ser os mesmos no gabarito, não vai fazer diferença. Só que na hora que você for colocar, se você fizer ao contrário, você vai marcar um notável diferente, mesmo que seja no quadradinho certo, né? Tipo, você teria marcando certo dentro da lógica que você fez, mas tem que numerar certo. Aí o que eu falei. Então pode ser ou desse jeito, com A negado B, que ele passa a expressão, ou passa a função G, é a soma dos mintermos, ou a tabela com os uns, né? Tem aqui uma prova do... Isso aqui é 2015, né? Não sei se vocês dá pra ver, tipo, ele passa a tabela mesmo. Só que aqui ele foi mais, tipo assim, deu trabalho pra vocês, porque ele botou uma expressão de 5 variáveis. Então, o A fica em cima, e teria mais um mapa de Carnot, aqui é como se, vamos botar um termo X, aqui o termo X é igual a 0, e daí teria um termo mais um mapa de Carnot com o termo X igual a 1. Aí faria mais um quadradão, e aí você tem que ter uma visão espacial na hora de juntar os mintermos, porque é como se uma tivesse sobre a outra. Então não vale simplificar uma e simplificar a outra e achar que vai ser essa expressão mínima. Mas vamos fazer essa aqui, então. Pra vocês entenderem. Por exemplo, como que eu vou identificar a partir da expressão? Aqui é uma soma de produtos, né? Vocês veem. Então a gente vai pegar termo por termo e vai jogando por dentro do mapa. Ali a gente tem um A negado B. Cara, o que é um A negado B? Ou seja, não tem o termo C e nem termo D. Ou seja, tanto faz o que está dentro desse termo. Pode ser 1 ou 0 que não altera na simplificação dele. Então eu não preciso olhar para essas colunas aqui. Eu vou olhar para as linhas. Porque eu só tenho A e B e o AB está aqui. Se eu tenho A negado, significa que para dar um valor 1 na soma do mintermo, o A tem que estar 0 aqui. Porque eu estou negando para dar 1, daí na soma dá certo.
Então, estamos falando de A negado, estamos falando dessas duas primeiras linhas. Por isso que a gente organizou assim, ó, a gente consegue identificar claramente. Aqui é o A, tá os dois negados, aqui tá os dois A não negado, o B tá no meio, esse aqui. Então, A negado, estamos falando desses quadrados possíveis. Porque o A não está negado nesse lado. Só que aí, além do A negado, eu tenho o B não negado. Então, A negado é 0, B não negado é 1. Então, a gente está falando dessa linha inteira. Como não tem B e C, não tem C e D, todos os valores dessa linha são 1. Porque tanto faz que eu coloco em D, C ou D, o que importa é o que eu quero, o A negado e o B normal. Então, eu preencho essa linha do mapa de Carnot com 1. Aí a gente vai olhar para o segundo termo. A negado, B negado, D negado. A negado de novo, estamos falando dessas duas linhas, só que agora a gente está falando de B negado também, primeira linha. Ah, é isso, os dois negados, 0 e 0. Aí dentro dessa linha agora, C não faz diferença, mas o D importa agora. E o D é negado. E onde que o D é negado em quais colunas? Na primeira, D aqui negado, e na última, D também negado. Então eu jogo um aqui e um aqui. E a gente vai completando o mapa de Carnot. Uma coisa que é importante falar, aquela expressão que o professor passou, não necessariamente é a expressão simplificada do mapa de Carnot. Pode ser que vocês vão ter que fazer o mapa de Carnot e simplificar depois, como a gente vai fazer no item B, como você vai ver. Aí o terceiro item, A, C, D. Agora a gente não, olhando para A, a gente tem A porque é A positivo, então a gente está falando dessas duas linhas. B não importa, então não faz diferença eu olhar para o valor de B aqui ou aqui, então pode estar nessas duas linhas. Agora a gente vai olhar C positivo. O C positivo é nessas duas últimas aqui, porque o valor de C é esse, né? O primeiro das colunas. Então a gente está com essa interseção com essa, 4D quadrados, e mais D tem que ser positivo. E D é positivo nesse caso aqui só. Então essa coluna com essas duas linhas. Aqui e aqui a gente preenche. E por fim, A, B, C negado, D negado. AB, ambos positivos, estamos falando dessa linha aqui, né? Ambos positivos, e C negado e D negado nas colunas em que ambos são negativos. Estamos falando dessa daqui, essa aqui com essa aqui, só mais um aqui. E a gente chegou no nos mapa de Carnot que a gente quer, né? Onde não foi colocado 1 é 0, né? Por exclusão. Então 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Aí beleza, fizemos o primeiro passo, que é achar o mapa de Carnot. Aí ele vai pedir os uns notáveis. Cara, a dica para achar os uns notáveis é fazer os agrupamentos nos máximos possíveis e ver quais uns estão repetindo dentro de dois agrupamentos, né? Então a gente vai pegar aqui. Cara, pegamos o primeiro 1. Eu consigo expandir para baixo. Então beleza, aqui. Só que eu consigo juntar também, é como se fosse uma continuidade, né? 3 dele. Eu posso juntar o que está desse lado com desse lado. Só que uma regra para juntar é, eu não posso juntar agrupamentos ímpares, então é sempre múltiplo de 2, ou seja, ou vai ser um sozinho, aí no caso vai ser 2, ou 4, ou 8. 16 não tem porquê nesse caso, porque senão é o mapa inteiro com 1, né? Então, por exemplo, pego um aqui e consigo juntar aqui. Consigo juntar para o lado direito? Não, porque tem um 0 aqui. Só posso agrupar uns. Consigo juntar com esse? Consigo, porque eu consigo pegar esse. Então aqui, ó, um agrupamento está aqui. Fizemos um. Esse daqui, esses dois já estão dando... Esse daqui eu consigo pegar em 2 aqui, mas consigo pegar um 4 aqui também. Então aqui é mais um agrupamento. Não consigo pegar esse junto, porque tem 2 zeros aqui, e nem esses dois, porque tem 2 zeros aqui. Tem que ser todos de 1, vão formar sempre retangulinhos ou quadrados, né? Aí eu pego esse aqui, posso pegar esses daqui. O máximo junto que eu consigo juntar é isso aqui. Porque não tem pro lado, não tem pro lado. E esse aqui eu consigo juntar com esse. Não pego sozinho, não faz diferença que esse daqui já está em agrupamento. Se eu consigo aumentar o agrupamento para simplificar, eu pego. Uma coisa que vocês têm que ficar atento na hora de simplificar o mapa de Carnot, que muitas vezes acontece, é quando, por exemplo, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui.
Assim, daí você acha que não dá para juntar, mas eu consigo pegar as extremidades aqui e vai dar um grupamento sim. Então a gente fica aqui, né? Daí a gente tem que olhar agora no item A quem são os uns notáveis. Aí o que é um notável? Um notável é aquele 1 dentro do mapa de Carnot. Quer perguntar antes? AB aqui ou AB aqui? Não faz diferença na hora de aplicar o mapa de Carnot. Só que vai mudar o valor que você coloca em cada caso. Essa é a única diferença. Não, pode fazer com o AB e com o CD aqui. Se você numerar certinho, vai dar os mesmos uns notáveis. Aí o que é um notável? Um notável é aquele um que está dentro de um implicante primo. O que é isso? É um grupamento que ele só aparece em um grupamento. Em resumo, que é essencial para a simplificação. Aí o que é isso aqui? Por exemplo, a gente tem esse 1 aqui, que ele é notável. O 0 é 1. É um notável. Puta, não tem uma cor diferente. Vou pegar o preto, né? Vou deixar as bolinhas aqui nos que forem notáveis. Em preto. Por que ele é notável? Vou tentar juntar ele em outro grupamento. Por exemplo, esse daqui, ele já está junto nesse grupamento, né? Então, não tem outro 1 próximo dele que eu consiga juntar em um grupamento diferente. Por exemplo, se eu pegar com o de lá, já está nesse grupamento dele. Então, a gente vai chamar isso aqui do grupamento 1, que engloba esses 4. Agora, se eu olhar para o 2, ele é a mesma coisa do 1, né? do min termo 0 aqui. Ele é notável também porque se eu pego com esse de baixo, ele já está dentro do grupamento dele. Se eu pego o mais da esquerda, ele também já está dentro do grupamento 1. Então, ele só pertence a um implicante. Agora eu vou olhar para o 4. O 4 já não é um notável. Por quê? Porque eu tenho esse grupamento que ele faz parte, o grupamento 1. Só que eu tenho esse grupamento aqui, parece uma salsicha, que é o 2. Ou seja, ele já pertence a 1 e o 2, além de pertencer a esse aqui. Poder pertencer, né? Que é o... Vamos chamar de 3. Então, o 4 não é notável. O 5 e o 7, eu não consigo pegar... O 5, quer dizer, eu não consigo pegar com outro grupamento. Porque esse daqui já pertence ao grupamento, esse aqui já pertence ao grupamento, não consigo juntar com outras coisas possíveis. O 6 não é notável porque está dentro desse e dentro desse. O 7, vocês podem achar que é notável, mas ele não é notável. Por quê? Porque apesar de... Eu só vou usar o agrupamento 2 na hora da expressão final, só que eu poderia juntar esse 7 com esse agrupamento aqui. Só que isso transforma ele em não notável, mas eu não vou usar esse grupamento aqui porque ele é um grupamento redundante. Ou seja, os uns que ele engloba já estão todos englobados por outro grupamento. Então o 7 já está englobado por esse e o 15 já está englobado por esse. Por isso que esse não é um notável, mas eu não vou usar esse grupamento que eu poderia chamar de 5, por exemplo. Aí o 12 é notável, porque eu só consigo juntar ele com esse aqui e não faz parte do outro grupamento. O 15 não é notável, porque eu posso juntar aqui e posso juntar aqui. E o 11 é notável, porque eu só consigo juntar assim. Então, de uns notáveis a gente tem o 1, o 2, o 5, o 11 e o 12. Alguma dúvida até aqui ou tá tipo assim, ficando claro que a gente quer chegar? Aí agora, a gente... Oi? Ah, é. É o 0. 0, 2, 5, 11 e 12. Aí beleza. Aí no item B, vou deixar aqui, é obter a expressão minimizada da função g na forma soma de produtos. Cara, e aqui, se você fez os grupamentos certos, é meio que mamão com açúcar, vai... Quer perguntar alguma coisa? É meio que mamão com açúcar, vai sair
certo nos grupamentos que têm uns notáveis. Então, assim, é importante identificar os uns notáveis corretamente, porque os grupamentos para a soma de produtos mínima engloba apenas os uns notáveis. Então, a gente viu que aqui não tem um notável, esse grupamento aqui não vai entrar. Então, aqui, ó, o 0 e o 2 estão dentro do mesmo grupamento. E a gente vai olhar agora, meio que olhando inversamente o que a gente estava fazendo na hora de jogar o 1 para dentro do mapa. Esse grupamento aqui assim, a gente vai olhar A e B, A não está variando nele, dentro desse quadrado, ou seja, A é sempre 0. Então, na hora da gente pegar a expressão da soma de produto, dizer que G, ABC, D, na forma minimizada, é A negado, porque dentro desse grupamento que a gente identificou um notável, o A não varia, e ele está sempre em 0, ou seja, o A negado. E a gente vai olhar, o B está variando, ou seja, tanto faz o valor de B, eu não coloco na expressão minimizada. Eu vou olhar para as colunas agora. Quem que não varia aqui dentro dessas duas colunas que englobam esse grupamento? É o valor de D, né? Porque o C tanto faz, pode ser 0 ou 1, e o D está sempre em 0. Então, um termo é A negado, D negado. Esse é o primeiro termo referente ao grupamento 1. Grupamento 2, que é esse grandão aqui. Cara, esse é mais fácil ainda. Dentro dessa linha, quem que não muda? A e B, ou seja, A é negado e B é 1, porque essa linha engloba esse grupamento. C e D não vão fazer diferença nesse caso, porque eles estão variando. Então, tanto faz o valor dele para dentro daquela simplificação. Esse aqui equivale ao grupamento 2. Vamos olhar agora o grupamento 3, lembrando que o grupamento 2 entra porque tem um notável aqui, né? Quem tem um notável também é o grupamento 3 aqui, que daí é só duas linhas. Dentro dessas duas linhas, quem que não varia? Agora é o B que não varia, que é sempre 1. O 0 é 0, 1, então ele não entra na hora do simplificar. Então é um B positivo. E nessa coluna, como engloba essa coluna, esse grupamento 3, os dois estão negados, eu coloco os dois como C negado, D negado. E por fim, esse aqui é o grupamento 3. E por fim, o grupamento 4, que também tem um notável, esse não vai entrar, lembrando, que está nessas duas linhas, quem que não varia? O A não varia nesse caso agora, ele é sempre 1. Então A sem ser negado, o B está variando, então ele não entra. E nessa coluna, o C e o D não variam. C e D. E acaba a segunda questão. E assim, já foi metade da prova, não é tão difícil assim, dá para querer um termo 4. Então, vocês chegaram na simplificação. Então, a dica é, se vocês fizerem bem o agrupamento dos grupos dentro do mapa de Carnot, vai sair a expressão simplificada direto. Vocês não vão ter que aplicar álgebra de Boole nisso aqui, porque já está no mínimo possível. Isso é até uma coisa que dá para ver na questão 1. Ele fala para simplificar sem usar mapa de Carnot, né? Porque você poderia chegar e jogar lá os valores dentro do mapa de Carnot, tipo assim, aplica um enorme faz a distributiva e sai jogando o mapa de Carnot, só que ele não deixa, só que não impede de vocês conferirem, né? Mas se fizer a simplificação certinha, assim, é um tempo que vocês perdem fazendo um mapa de Carnot de novo, né? Então, essa questão de mapa de Carnot, assim, tem que acertar, porque ela não vai fugir disso. Tipo, é o que eu falei, ou vai ser essa expressão, ou vai ser min termo, ou vai ser uma tabela da verdade. E aí vocês circulam onde o resultado dá 1 na saída, porque é uma soma de min termos, e para dar 1, todas as somas têm que ser 1. Essa foi a questão 2. Aí tem a questão 3, que é de circuito, né? E pode passar para a próxima? Deu para entender essa de mapa de Carnot? Alguém quer? Deixa eu apagar aqui. Cara, a questão 3 de circuitos vai ser 3 possibilidades, né? Que eu acho, né? O que eu apostaria.
ou vai ser multiplexador, porque a graça do circuito, ele já deu alguns anos uma expressão e você fazer o circuito daquilo, mas era mais saber se você sabia desenhar as portas, né? Tipo, o que é um AND, o que é um OR, um SHOR. Só que a graça é, normalmente, ele passa um circuito que tem algum significado, igual um multiplexador, ou um decoder, no caso, ou um somador. Eu acho que essa é do ano passado e foi multiplexador puro. Eu acho que corre o risco de cair uma de encoder junto, né? Ou somador, mas não tenho certeza, porque como vocês veem lá no laboratório bem o somador, né? Vocês fazem o cascateamento. Assim, se vocês quiserem, eu posso fazer uma rapidinho de somador, mas somador é só lembrar que, tipo assim, o bit S, o da soma é um SHOR entre as entradas e o bit de Cin. O Cout é uma permutaçãozinha entre AB, BC e AC. Então isso aqui é o que rola dentro. E para fazer um somador a partir de um negócio menor, é só jogar o Cout daqui dentro do Cin do outro. Somador é isso, né? Tipo, lembrando do laboratório. Então eu acho mais provável cair um... Vai ser MUX ou decoder, não tem jeito. Registrador eu acho difícil, tá? Que é circuito com flip-flop, eu acho que tá meio fresco ainda. Acho que ele não vai jogar pra vocês fazerem um registrador de cara. Tem essa questão que é simples, mas tem uma de um outro ano. Vocês podem... Como eu acho que vai cair decoder, essa aqui foi da mecatrônica desse ano. Que é com decoder e multiplexador. Então, assim, dá pra fazer essa aqui, que é um pouco mais completa. Aquela era só multiplexador, daí qualquer coisa a gente tira dúvida aí, vocês vão perguntando. Tá. Questão 1 é desenhar o circuito do decodificador do multiplexador 2.1 usando portas lógicas genéricas. Cara, isso é... Eu vou fazer até o... Vou fazer o do decoder aqui, mas essa questão A e B, nesse caso, eu acho mais legal de fazer, porque primeiro ele pede a tabela condensada do multiplexador. E assim, alguém aqui não sabe o que um multiplexador faz? Eu vou explicar de qualquer jeito, mas é importante, tipo assim, entender. Porque a primeira coisa é ficar deduzindo, tipo assim, como funcionam as portas lógicas a partir de um mapa, é difícil. É bom você já entender de cara para meio que chegar lá, tá na ponta da língua como que é o circuito. E o que é um multiplexador? A gente tem bits I de entrada e tem bits seletores, que eles chamam, S1, S0, e um E de enable e uma saída só. O que ele vai fazer? Com esses bits seletores, S1 e S0, eu vou conseguir selecionar qual das entradas I eu quero que seja replicada na saída Y. O que isso significa? Com S1 e S0 em binário, eu posso ter as seguintes combinações. 0, 0, aqui ó, vamos, S1 e S0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Em binário, né? As combinações possíveis com esses dois bits. 0, 0 é 0 em decimal, então significa que quem eu vou replicar na saída Y é o I0. Então se I0 for 0, vai sair 0 no Y, se I0 for 1, vai sair 1 em Y. Simples assim. E aqui varia, aqui é 1 em decimal, aqui é 2, aqui é 3, correspondente às saídas I que vai replicar. E aquele o E é de enable, significa que eu quero ou não ativar aquele multiplexador. Então, se enable está em 0, automaticamente a saída vai para 0. Se enable está em 1, ele habilita o multiplexador para replicar a saída I de acordo com os bits seletores. Então é isso que faz um multiplexador. Eu acho difícil o professor botar em prova entrada negada, sabe? Teve um exercício da lista que enable ativa em 0, saída em 0. Assim, é só para confundir esse negócio, você perde muito tempo e é inútil. Quer dizer, inútil não é na vida real, né? Não tá gravando aqui agora, no passado não era gravado, podia falar bobagem. Aí, enfim. Então uma tabela condensada é fazer, tipo assim, se o enable for 0,
não tem por que eu ficar botando as outras possibilidades de entrada, porque automaticamente y vai para zero. Então isso quer ser condensado. Então fazendo aqui, por exemplo, ó, o que importa para o multiplexador na hora das entradas é o enable, o S1 e o S0. E a saída que a gente vai fazer condensado em função das entradas. Então o que é? Se enable está em 0, não faz diferença o que eu coloco nos bits seletores, a saída vai para 0 automaticamente. Beleza. Agora eu tenho 4 possibilidades com 1, né? 0, 1, não, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Significa que eu vou replicar a saída. Então a tabela condensada é aquilo que eu expliquei do multiplexador para vocês. Se o enable está ativo, quer dizer que o multiplexador está ativo, as entradas de bit seletor estão em 0, quem a saída vai replicar? E 0. Não tem por que eu fazer, tipo assim, os is aqui e dizer se é 0 ou 1, porque senão vai variar, vai ter um monte de bit para variar. Seria um 7 de entrada. Daria um número enorme de possibilidades, por isso condensado. Se o bit está ativo e o bit seletor estão indicando para replicar a saída 1 e 1. 1, 0 é 2, a saída é 2. E 3. E isso é uma tabela condensada do multiplexador. Pode perguntar. Se fosse para numerar essa tabela, posso seguir por 0 a 3, numerarinha 4, 5, 6, 7. 0 a 3, 4, 5, 6, 7. Tipo, a primeira linha é 0 a 3, depois 4, 5, 6, 7. Se fosse numerar. Então, é porque daí tem... Daria para ser, só que é porque se você for avaliar todas as entradas, a tabela seria assim, ó. Esse... A tabela inteira, só. Se fosse para escrever mesmo. Você está chegando de 4, 5, 6, 7, não teria muitas outras linhas. Porque se você for ver, esses valores de I são entradas também. Então, se eu for analisar tudo, tipo assim, mais isso aqui, então seria 0, 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 1, 0, 0, 0, e tipo assim, muita coisa vai repetir. Então metade da tabela seria tudo igual a 0, e a única coisa que importava seria o enable. E aí não tem por que também eu botar os bits aqui para dizer se y vai para 0 ou 1, porque se esses dois bits estão em 0, a única coisa que eu tenho que avaliar é esse aqui. Não tem que avaliar aqueles 3 de lá, porque ele vai replicar o I0. Então vai ser ou 0 ou 1. Se 0 for 0, aqui é 0. Se 0 for 1, aqui é 1. Sim. Então essa é a questão A, né? Tipo, dessa prova do ano passado. Aí, na letra B, ele fala para desenhar o diagrama lógico do seu circuito usando portas lógicas genéricas. Aí, eu até fui burro, não devia ter apagado a tabela, mas fiz muito grande. Cara, aí a gente vai pensar no que é o multiplexador, né? Aí a gente vai ter uma saída possível só que a gente vai ter combinações de ends, nesse caso. Eu vou fazer o desenho, aí eu vou explicar o desenho para vocês, porque é mais fácil vocês já entenderem o desenho do que fazer a partir da tabela. No multiplexador, por exemplo, se eu tiver... Nesse caso, como eu tenho 4 bits de entrada, eu vou ter 4 ends possíveis. Desenha bonito na hora da prova, tá? Porque isso é uma coisa que o professor enche o saco, assim. Se fizer um end parecendo um OR, assim, um negócio assim, você vai tomar, velho. Vai perder uns pontinhos. E ele, tipo assim, com capricho, ele é rígido. Aí, beleza. Por que a gente usa os ends? Lembrando que em todos eles vai ter o bit enable. Que não faz isso aqui porque eu já instanciei lá em cima. Cara, e por que um bit enable? O que vocês têm que lembrar é que um end, ao contrário do OR, a prioridade é do 0. Então, sempre que eu tiver o 0 dentro de um end, não importa todas as outras parcelas, aquilo vai para 0. Porque é 0 vezes alguma coisa e não faz diferença, o 0 vai ter prioridade em qualquer um que seja os valores de 1 dos outros lados. Então, o enable entra em todos os ends
Por quê? Não importa que eu jogue nos bits seletores, se aqui tiver 0, vai sair 0 aqui, vai sair 0 aqui, vai sair 0 aqui, vai sair 0 aqui, e daí eu faço vai ter uma combinação aqui, que é um OR no final, que gera aquilo na tabela que a gente tinha falado, que vai sair um 0 na saída Y, porque o enable já está garantido isso. Aí eu vou pegar os bits seletores agora. Os bits seletores também entram em todos. S0 e S1. Por enquanto eu vou colocar assim, mas eu já vou fazer a correção, tá? S1. S0, S1. Aí em cada um desse vai entrar uma das entradas possíveis. Y. I1. I2. 3. 4. Eu sei que tá errado, mas eu vou explicar no... Vou fazer a lógica do caminho. Cara, então o que você quer? Você quer que passe só um desses valores, Y1, I1, I2, I3 ou I4. E como que a gente vai fazer isso? É com os bits seletores. Os bits seletores fazem replicar alguma coisa ou outra. Por isso são 4, né? Porque S0 e S1 tem 4 possibilidades de números dentro de binário. Então, para eu selecionar o bit de entrada I1, que é o referente a esse NAND, esse valor aqui tem que ir para 1. Então, enable em 1, beleza, tá ativo. Para esses dois serem 0, selecionar o... Aqui é um I0, né? Eu pulei, ignorei os 2 e 3. Para eu fazer o I0 ser selecionado, a gente lembra que os bits tem que ser 0, 0. O seletor para I0 é 0, 0. Ou seja, para passar o I0 aqui, que o NAND tem prioridade, eu tenho que negar os 2 bits, porque é 0 e 0. E o I0 entra normal. Por que a lógica é assim, ó. Se eu tenho 1 aqui, 0 aqui e 0 aqui, passa 1 aqui, passa 1 aqui porque é negado, passa 1 aqui porque é negado, e aí a gente lembra da prioridade do 0 dentro do NAND. Por que ele vai replicar o I0? Porque se for 0, o 0 vai passar aqui, vai ter prioridade e vai negar todos os outros. Se for 1, como já está todo mundo em 1, passa 1. Então ele replica esse. Só que para isso a gente tem que ajustar os outros lados, né? Então aqui é 1, 0, não, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Para sair aqui o enable em 1. 0 e 0 e 1 e 2 e 3. Então aqui, os dois negados, 0 e 1, para passar I1, eu preciso negar o S1 e manter o S0 sem negar. Aqui, invertido, né? O S1 eu mantenho e nego aqui. E aqui, como os dois são 1, continua os dois com 1. Aí, no final de tudo isso, você precisa... Algum desses pode soltar um valor de 1. Para a gente transformar isso tudo em uma saída única, né? Porque eu estou com 4 saídas. Eu uso aí uma lógica OR no final. E agora eu vou meio que explicar o que está acontecendo no circuito, né? Imagino que a maioria já entenda, mas é bom fixar. Enable em 1, ou seja, estou ativando o multiplexador. Tá 1 em todo mundo aqui do enable, todos os ends, por enquanto, estão entrando 1. Só que aí a diferença do bit seletor entra agora. Se eu escolher 0, 1 agora, você vê que a combinação das portas dos 4 estão diferentes, né? Esse tem 2 negados, esse só tem 1 que é o S1, esse só tem o S0 negado, e esses dois são negados. Algum desses bits vai para 0, dos que a gente não quer. Como a gente selecionou 0 e 1, se eu jogar 1 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui, o que vai acontecer no de cima? 1 vai negar, tá entrando 0 agora aqui. Então não importa o que eu estou jogando no resto, como tem 1, 0 dentro do NAND, aqui sai 0. Aqui, 1 está entrando 1, 1 está entrando 1, e 0 está negando dentro da entrada que a gente convencionou, passa 1 também. Nesse daqui,
O 1 está sendo negado, passando 0. Aqui 0 também. Então, não importa o que aconteça com I e 2, aqui vai sempre sair 0. E aí, aqui também vai passar o 0, quando não tem negado, 1, 1. Não importa que eu coloquei no outro, como tem um 0, aqui também vai para 0. O que a gente selecionou com o bit seletor é justamente esse. Então, ele vai replicar só a entrada I1. Então, como a gente sabe que o resto está saindo 0, a saída vai estar replicando I1, porque se eu jogar 0 aqui vai zerar, vai sair 0. Se eu jogar 1, vai sair 1. E aí que entra a necessidade do OR. Se eu usasse mais um NAND, um AND, todos os zeros iam estar jogando isso aqui para 0, independente do que saísse 1. Só que o OR, ao contrário do AND, tem prioridade no 1. Então basta eu ter 1 dentro da soma, porque é daí por álgebra de Boole, lá que vocês lembram. A prioridade na soma é 1 com qualquer coisa, é 0. É 1, quer dizer. Então se aqui entrar 1, sai 1. Se aqui entrar 0, sai 0. Mas esse que é o... Não precisa fazer essa simulação na prova, tá? É só fazer esse circuito, que já vai estar bom. Se o professor botar, por exemplo, igual na outra prova, um multiplexador de só 2, fica esse aqui. Esse pequenininho é só 2, né, de cima. E só um bit seletor. Então fica mais fácil até de fazer. Mas o OR sempre está no final. Com portas genéricas ele diz OR, AND ou NOT. E pode ter mais de uma entrada nele, tá? Não precisa se preocupar em fazer um OR, aí mais um OR, entre esses dois OR, um OR grande também. Isso aqui já dá. Aí ele pede para fazer o desenho do símbolo do multiplexador 8x1 com entrada enable e com multiplexadores da figura 1. Ou seja, aqui a gente tem um multiplexador 4x1, ou seja, 4 entradas I e uma saída, e ele quer que faça um 8x1. Aí vamos apagar aqui. Vocês tinham entendido? Alguém estava tirando foto? Eu nem perguntei, né? Dá para seguir para C aqui. Cara, e o que é um multiplexador 8x1? Né? É a mesma coisa. Vamos deixar aqui um grandão, só que ele tem I0, I1, I2, I3 até o 7. Uma saída Y, e o bit seletores eu preciso de 3 bits seletores agora, porque o 7 é nada mais que 1, 1, 1. Antes eu estava indo só até o 3, que é 1, 1, né? Eu preciso agora de mais um bit para conseguir selecionar esse valor a mais que foi acrescentado. Então tem S0, S1 e S3 e um enable aqui. Então eu quero desenhar esse aqui usando dois daquele, né? Usando aqueles. No caso vai ser só 2. Como que a gente faz? Primeiro a gente coloca um barramento aqui em cima, que referente às entradas de 7 a 0. Aí ele é mais grossinho. Aí eu vou ter 2 mux aqui, né? E 0, e 1, e 2, e 3. E 0, e 1, e 2. Isso é uma coisa que, tipo assim, não vai perder muito ponto, mas é bom fazer. Na hora que vocês forem instanciar esses multiplexadores, não escreve o valor de 7 dentro aqui. Sempre usa aquele que ele te deu padrão. Então, se é 0, 1 e 1, 2 e 3, você escreve 0, 1 e 1 e 2 e 3 para os dois, né? Enable, Y, enable, S0 e S1. Aí na hora que a gente vai usar aquele como mais de bit de maior significância e esse o bit de menor significância. Então a gente vai pegar... O que ele quer desse exercício, né? Você entender, nesse item C, como que funciona a ordem de prioridade nos bits na hora de selecionar cada multiplexador. Então a gente vai jogar os bits de menor significância aqui. E os de maior nesse da direita. Aqui vai ser... Então aqui vai entrar I0 mesmo, aqui I1, aqui 2 e aqui 3. Aqui 4, e 5, e 6, e 7.
Cara, e o que muda desses bits de menor significância para os de maior significância? Se você for pegar aqui, ó, com 3 bits, o 00 é 000, 001, 0010, 011, 011, 100, 101, 110 e 111. Se você vê, 111, né? Se você vê, esses 4 que eu vou grifar é igual, ó. Esses 2 bits aqui nesse quadrado é igual aqui, é igual a esse daqui. Então, para selecionar qual multiplexador a gente quer, a gente vai avaliar o bit de maior significância. Que nesse caso é o bit, é o terceiro, é o terceiro bit aqui. Ah, tá tudo uma bosta. Terceiro bit aqui. Que de 0 a 3 é 0 aqui. E de 4 a 7 é 1 nesse terceiro bit. Então aqui é 0, aqui é 1. E aqui está igual. Então, nos bits de menor significância, que é que a gente usa o seletor S1 e S0, a gente pode pegar aqui e manter a própria entrada S1, a própria entrada S0. Para os dois casos. Porque nesse caso não vai fazer diferença. Porque esses vão selecionar o de menor significância. Por exemplo, se eu tiver 00, vamos ignorar esse termo. Se eu tiver 00, ele vai estar escolhendo esse bit aqui, nesse caso, vai estar 00 aqui, vai estar escolhendo esse, e 00 entrando aqui, vai estar escolhendo esse, que é o I4. Aí quem que vai fazer a diferença para escolher se eu quero desse lado ou daquele lado? É o bit S2 aqui. Se for 0 aqui, ele vai pegar esse, se for 1 aqui, ele pega esse. E a gente faz isso, a lógica disso, por meio do enable, que é o que vocês têm que fixar dentro dessa instanciação de multiplexadores. Para eu pegar um enable aqui, a gente vai usar uma lógica AND, com o S2 e o enable. O enable é para deixar ativo, né? Então, se tiver 0 aqui, não faz diferença que eu estou jogando no bit seletor, passa 0, entra 0 de desativação, vai sair sempre 0 aqui. Então, o enable tem prioridade no NAME. Só que eu quero que nesse bit de seleção seja 0 aqui, né? Sempre que for 0 em S2, eu vou estar selecionando o primeiro multiplexador. Então, 0, para passar no NAND, eu jogo aqui, ó, negado. E eu vou fazer a mesma lógica, só que daí com o S2 não negado aqui. Por quê? Porque daí sempre que for 0 aqui, vira 1, com enable 1, passou 0, e S2 0 e enable 0. Passa 1, o 0 vira 1, 1 ativa esse multiplexador. Nesse caso ele vai desabilitar, porque se é 1 aqui e 1 aqui, e 0 aqui, passa 0, passa 1, aqui passa 0, esse daqui ele nem calcula aqui, daquele lado, porque eu estou desativando através do enable. Vai ser a mesma coisa com, por exemplo, 0, 1, 1 e 1, 1, 1. Se eu quiser 1, 1, 1, ele vai selecionar o de lá, e o 0, 0, 0, 1 vai selecionar o de cá. Você tem que entender que o bit de maior significância é o que vai fazer você selecionar qual multiplexador. Aí, o detalhe a mais, né, que dentro nessa saída aqui, vocês têm que jogar um OR, porque por enquanto eu estou com uma saída Y0 e uma saída Y1. Aí eu jogo um OR igual tinha lá no desenho do diagrama que a gente colocou. Aqui sai uma saída Y. Cara, e é isso aqui que é o circuito do multiplexador, né? Alguém tem alguma dúvida nessa lógica do porquê usar o S2 junto com o Enable para selecionar? Eu acho difícil o professor fazer entrada negada, porque eu te falei, já dá um nó no cérebro que é impressionante. O que eu acho que ele pode variar dentro disso é use só multiplexadores. Então, por exemplo, eu pego aqui, se for, ou pode não ter enable, né? Daí você joga esse end aqui na saída. Tipo, se eu não tiver o enable, eu não consigo desativar um para usar só o outro. Aí eu vou lá e jogo um enable aqui, ó, a saída e o bit S2, negado. Que daí aqui vai estar fazendo a mesma função que isso aqui, já que eu não tenho o enable. E aqui eu jogo sem esse daqui. Ou se eu for usar um multiplexador, como eu não posso usar um OR,
o que o multiplexador faz é selecionar. Se for usar só o multiplexador. Eu acho que não, mas assim, para vocês saberem. Esse S2, ele ativa ou desativa um outro, mas ele pode fazer você selecionar a partir daqui, né? Se eu tiver um S1 e um S0, vamos com o Enable, aí aqui o Enable entra direto. O Enable tem que estar sempre ativo, saída Y. Aqui eu também vou ter um I0, I1, I2 e 3. Aí eu uso o bit seletor S2 aqui, ó. Ele entra nos dois. Por quê? E se ele entrar 0, 0, agora é a mesma lógica daqui, de desativar ou não ativar, só que para selecionar qual das entradas eu vou replicar no fim. Se o S2 está entrando 0, 0 aqui, eu estou pegando o espectro de 0 a 3. Ou seja, 0, 0 é esse bit aqui, é o de 0 a 3. Ele vai estar replicando esse multiplexador. Se for um 1, se entrar S2, 1, ele vai estar pegando o espectro 3 aqui, 1, vai estar selecionando esse e vai estar replicando de 4 a 7, que é quando o bit mais significativo é 1. Então é simples, né, mudar de um OR para um multiplexador, assim. Vamos ver que se o professor fizer algo do tipo, pode ser algo assim, né. Aí eu não vou fazer, mas eu vou explicar. Nesse exercício, ele falou para usar um decoder, é dentro dessa mesma lógica de multiplexador. Só que ele fala para usar um decoder e é usando um MUX só de 2, né? Tipo, de 2 entradas, e ele quer que eu faça um grandão lá daquele de 8. Então a diferença é que eu vou ter 4 desse pequenininho, 4, mais um negócio aqui, vai ser um OR entre todos eles na saída. Só que qual que é o macete do usar o decodificador? O que o decodificador faz, né? Agora, ele tem 4 saídas, o decodificador. E ele joga essa saída, ele joga a saída que foi selecionada para 1. Então aqui os bits seletores, em vez de ser S, é A. Mas, por exemplo, se eu tiver 0 e 0 aqui, quem vai ser jogado para 1 é o Y0. É a mesma lógica do MUX, só que em vez de ter uma saída, ele joga o valor da saída selecionada para 1 e não replica a saída que eu seleciono. E o Enable tem a mesma função. Aí o que você vai fazer? Como eu seleciono um multiplexador para isso, eu vou usar de novo aqui, ó, dentro do bit seletor aqui, vou desenhar aqui, senão não sei se estou ficando claro. Nesse caso era para fazer o mesmo multiplexador 8x1 ali, só que daí com um decoder e multiplexador. Então isso aqui que eu fiz foi só com multiplexador. Vou fazer mais rapidinho para ir para o próximo. Então eu tenho 4 desse pequeno. Aí aqui é a mesma coisa, né? Tá entrando aqui os menos significativos, aqui tá entrando os intermediários, aqui isso e aqui isso. Aí eu vou usar o decoder para selecionar qual desses MUX. Como ele seleciona qual saída vai para 1, eu vou selecionar qual multiplexador ativar. Então a gente vai precisar do Enable. Aqui tem um bit S. Esse bit S a gente sempre joga os menos significativos, né? Então aqui vai o S0 em todos. Por quê? Porque eu posso selecionar o I0 ou o I1 dentro de cada, né? Aqui eu também vou estar selecionando o I0, que é correspondente a I2, e I1. A sacada entra na hora de aplicar o decoder ali, para selecionar, para ativar qual desses daqui eu quero utilizar. Então, por exemplo, o encoder aqui, ele tem um A0 e um A1, um enable e 4 saídas possíveis, né? 4 saídas. E 2, e 1, e 3. Eu jogo os bits de maior significância aqui, S2 e S1, porque o S0 já está selecionando dentro do multiplexador,
E os bits de seleção aqui, se eu pegar 1, 1 aqui, se eu jogar 1, 1, não, se eu jogar 0, 0, eu vou estar ou selecionando o bit 0, 0, 0 ou o bit 0, 0, 1, que tem a ver com esse multiplexador aqui. Então eu jogo a saída I0 que eu seleciono para cá, para o enable daqui. O I1, o I1 para eu selecionar aqui, eu preciso jogar 0 e 1, né? 0 e 1. Aí, de novo, eu posso ter 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Por isso que eu jogo o I2 para cá, porque daí eu estou selecionando o I1 aqui, que ativa esse multiplexador. Aí é a mesma coisa, né? Se for I2, eu jogo aqui, que eu seleciono esse, ativa esse, e I3 eu ativo esse. E no final, é um hora em tudo. Se ele mandar usar o decodificador, então vocês fazem assim. Só lembrando, então, ele seleciona a saída. Com os bits de seleção mais significativos, eu seleciono uma das saídas, que eu ativo no enable lá. Então, como eu só consigo mandar um por vez para cá, tipo, eu só consigo ativar uma dessas saídas, só um desses multiplexadores vai estar ativo. Como eu estou jogando no enable, então se eu jogar um aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, todos estão saindo 0, está saindo 1 ou 0 daqui, né? Daí o OR já dá conta. Então, fiz meio rapidinho assim, porque deixa eu ver como está o tempo. Porra, já tá meio que pro finalizar. Alguma dúvida nesse? Que daí eu já vou pro quarto exercício. Alguém ficou meio confuso? Deu para sacar? Então, beleza. Vou pro exercício aqui de... Isso é simples, né? De fazer álgebra com complementos de 2. Vou apagar aqui. Andrés, você acha que cai aquela coisa de atraso de sinal de formas lógicas? Acho difícil, tá? Se for para cobrar uma coisa assim... Quando no meu ano caiu algo muito simples, tipo, caiu como exemplo, mas eu acho que não é o foco, assim, eu estudaria mais lat, assim, ou diferença em lat e flip-flop, é um desses dois aí. É isso, é porque dificilmente ele vai cobrar, um que eu garanto, como eu estava falando, eu garanto para vocês que é um de mapa de Carnot, um de simplificação algébrica e um de circuito, que foi aquele que a gente fez, pode ser MUX, pode ser somador ou pode ser alguma coisa com decoder. Aí, quarta questão, ou é lat ou flip-flop, ou é algo de álgebra de... O bom desse é que ele trabalha bem tudo de binário, essas coisas. Eu acho difícil cair aquelas coisas de dízimo, assim, acho mais difícil. Mas, assim, esse aqui a gente faz rapidinho aí, ó. Assim, entendeu? A primeira, como a gente tem um sinal de subtração, vai ser em complemento de 2, e ele vai pedir para a gente utilizar o menor número de bits necessário, né? Que seria o menor número de bits para representar aquelas parcelas. Então a gente vamos pegar e jogar para binário, né? Sempre joga para binário, que é o jeito que dá para fazer, dá para obter o complemento de 2. Eu não sei vocês entendem? Eu prefiro obter o valor binário no método intuitivo, né? Vai somando as parcelas com de 2, mas se vocês estiverem na dúvida, eu posso fazer aquele que vai dividindo, sabe? Vou fazer rapidinho aqui só o que tem que dar, daí eu já... Por exemplo, 46, você vai sempre analisar em algo que é potência de 2. Então é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então eu sempre olho, 64 passou disso. Então eu vou precisar usar o 32, que é um abaixo. 46 menos 32, 14. Então... O próximo, depois de 32, seria o 16. Só que esse menos esse dá 14. O 16 não serve, então vamos usar o 8. 32 com 8, 40. Faltam 6 para 46. Vou usar o 4. Faltam 2 só agora. 2. Obtive aqui. Aí eu pego, o 32 é 1. O 16 não aparece. O 8 aparece. O 4 aparece. O 2 aparece.
e o 1 não aparece, que seria o 2 elevado a zero. Isso aqui é referente ao 2 elevado a zero, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3, 4, 5. Esse eu acho que sai mais rápido, né? Mas se vocês estiverem na dúvida, como que faz para obter, né? Você vai dividindo por 2, assim, simplesmente, né? Tipo, 46 dividido por 2 dá 23, sobra 0. Divide por 2 de novo, dá 11, sobra 1. Divide por 2, sobra 1, dá 5. Divide por 2, sobra 1, dá 2. Divide por 2, sobra 0. Cara, é isso. Dá 1. Aí divide mais uma vez, né? Porque o final do... divide mais uma vez porque o critério de parada... Nossa, fiz porcamente, né? Sobra 1 dividido por 2, sobra 1, dá 0, né? Aí, você pega daqui para cá, né? De mais significância para o de menos significância. Então, é 1 o mais significativo, 0, 1, 0. Mesma coisa que eu obtive aqui, né? Então, eu saio dividindo. O critério de parada é a divisão ser 0. O valor da divisão ser 0, que sempre vai ser 1. O valor, quando der 1 aqui, se tiver dividido 1 por 2, que é menor, aí beleza. Aí eu obtive. E lembra que o bit mais significativo é o último que a gente obteve, né? Esse daqui, esse. Então, beleza. A gente obteve assim. Obtivemos o primeiro valor. Só que, com uma subtração, você tem que lembrar que você tem que usar complemento de 2. E o que é o complemento de 2? Nada mais, ele usa o bit mais significativo para representar o sinal. E por padrão, se é 1, é porque uma parcela negativa. Se é 0, é uma parcela positiva. Como 46 é mais 46 que a gente quer somar, a gente precisa jogar um bit 0 aqui na frente para garantir que esse valor seja positivo. Porque o 0 representa números positivos. Então a gente vai usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits para a nossa conta. Aí, menos 58. Como que a gente obtém isso aqui? Cara, não tenta achar direto por complemento de 2 já o valor negativo. Vamos achar primeiro quanto vale mais 58, daí a gente faz um método de obter o negativo, né? Então, vocês querem que faça por aquelas divisões ou posso fazer intuitivo direto? Então, 32 para chegar aqui, só faltam 16, né? De novo, analisei se era 64, isso aqui era menor que 64, não podia usar, então já usava 32. De 32 para 58, faltam... Nossa, viajei aqui, né? Viajei. Faltam 18, faltam 26, né? Então, 16. Isso. Mais 8, mais 2, né? Beleza. Aí a gente vai jogar para binário isso aqui. 32 é 1, 16 usei, 8 usei, 4 não usei, 2 usei, 1 não usei, 6 bits, só que como a gente quer... Isso aqui é positivo, né? Usando 7 bits, mais 58 é isso. Só que a gente quer menos 58. Aí tem duas técnicas para obter o valor negativo, e é a partir do positivo. Pode usar o incremento, o decremento, sei lá, não lembro agora o nome. E os dois jeitos simples são: eu venho da direita para a esquerda até eu encontrar o primeiro 1. Então aqui é 0 e aqui é 1. Primeiro 1 aqui. Eu repito esses dois valores, eu repito. O resto, eu inverto tudo. 1, 0, 0, 0, 1. Então esse é o valor de menos 58. Ou, se vocês preferirem, você pode inverter tudo. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 e somar 1. Daí dá isso aqui.
0,01. Mesma coisa do que daqui. Então vocês podem escolher qual dessas dois métodos vocês preferem para obter o valor negativo do complemento de 2. E está coerente porque o valor mais significativo é 1, que é o valor de uma parcela negativa, né? O 1 representa o sinal negativo. Aí a gente vai chegar, é simples. A gente vai somar esse daqui, que a gente obteve, com esse daqui. Vou jogar lá para cima. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Com 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. E como a gente já obteve, a graça do sistema binário é que eu consigo fazer a soma com números negativos, né? Porque ele é meio que... Eu não lembro se vocês lembram da apostila, é aquele ciclo, né? Quando você passa, você volta. Então, dá certo. Aí, uma coisa que eu indico é... Sempre indica o vai 1, independente se ele é 1 ou 0, né? Então, ó, por exemplo, 0, vai 0. 1 com 1 dá 2, que é 1, 0, né? Então, vai 1. 1 com 1 é 3, que é 1, 1. Aí 1 com 1 é 2, que é 1, 0. 1 vai 0. 1 vai 0. 1. Esse é o valor em binário que a gente obteve. Só que ele quer que a gente dê essa resposta em também decimal e verifique se ela está matematicamente correta, né? Que eles falam. Para obter em decimal, isso aqui é um número negativo, vocês têm que lembrar que está em 1. Então é mais fácil a gente converter para o positivo, determinar o valor que é em positivo, com um sinal na frente, né? Então, ó, a mesma tática, ando da direita para a esquerda até encontrar o primeiro 1 e repito. O resto, inverto tudo. 0, 0, 0. E esse valor, como esse é o positivo, a gente... É o negativo disso que a gente está obtendo em decimal. Então, 0, 0, aqui é 1 não vai, 2 não vai, 4 e 8. A gente tem 12 negativo. Aí, para ver se está matematicamente correto, é só ver 46 menos 58 é 12 negativo mesmo. Vocês podem ver. Então, tá, para quem não... Ah, foda-se. Vocês veem que é 12, né? Vou ficar com os caras na faculdade, terceiro ano, eu fazendo conta de 46 com 58. Então, tá matematicamente correto. Então, vocês veem que bateu o que vocês queriam, o que vocês obtiveram em complemento de 2. Vocês falam que tá matematicamente correto e show. Aí o segundo, ele tá dando em hexadecimal, né? Pode ser que ele dê em octal, né? Tipo, mas é... Octal você pega de 3 em 3, hexadecimal pega de 4 em 4. Então, por exemplo, 5F... um detalhe nesse, ele especifica que tem que ser 8 bits, né? Então eu não posso expandir para caber o sinal nesse caso. O 5, você lembrar que um algarismo em hexadecimal vão ser 4 em binário. Porque são 16, né? A representação hexadecimal são 16 possíveis. O 2 a quarta é a mesma coisa. Então o 5 vai ser 0, 1, 0, 1. Assim, eu já tenho meio decorado essas coisas aqui, mas se vocês estiverem na dúvida isso aqui é 1, 2 não entra, mais 4, 5 aqui. Beleza? Só fazer a transcrição com decimal lá. E o F é o equivalente a 15, né? Porque se for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E é 14, F é 15, todos os 4 bits, 1. 8 bits na representação, beleza. Aí o 3A, 0011, com o A, que é equivalente a 10, 1010. E isso é uma coisa, né? Para a gente achar a parcela em decimal, já é útil a gente ver quanto que isso equivale em decimal a partir de agora, né? Então, ó, 1 com 2, 3, com 4, 7, com 8, 15,
com 16,31, com 64,95, né, em decimal. Aqui é 2, com 8,10, com 16,26, com 32,58. Então, beleza, essas são as parcelas positivas do que a gente está representando em hexadecimal. Então, a gente vai fazer a soma aqui em binário. Aquele padrãozão, né? 1 vai 0, 0 vai 1, 0 vai 1, 1 vai 1, 1 vai 1, 0 vai 1, 0 vai 1. Aí vocês já podem meio que desconfiar de alguma coisa, né? Por quê? Lembrando que em complemento de 2, a soma tem complemento de 2, né? Que ele falou no enunciado. A gente está somando dois valores positivos e está obtendo um valor negativo, né? Então, você vai ver que aquela análise da conta matematicamente correta, ela não está matematicamente correta, mas está correta do ponto de vista de eletrônico analógico. E a gente pode converter isso aqui, né? Quer dizer, se a gente... Vocês podem até fazer a análise, ó, se a gente considerar que é só binário, isso aqui é 1 mais 8 mais 16 mais 128, que dá os 113 aqui, que dá 153 aqui também, isso. 138, 154, é isso. Você vê que do binário tá corretamente, tipo assim, é matematicamente correto, mas na análise de complemento de 2, a gente tem que entender que isso é um número negativo e a gente então vai fazer aquela conversão de novo. Então, olhando daqui para cá, acha o primeiro 1, achamos, repete, o resto inverte tudo. Aí sim a gente tem que lembrar que isso aqui é um menos, porque a gente fez a conversão, né, para achar em complemento de 2. Aí aqui é 1 com 2, 3, com 4, 7, com 32, 39. Então, viajei, né? É isso? Isso, com 64, 103? Então, negativo, né? Então, isso aqui é... Aí, na análise de complemento de 2, que deu 103 negativo, vocês falam, está matematicamente incorreto, apesar de que, do ponto de vista da eletrônica digital, está correto porque deu um overflow no bit. Como a gente só tinha 8 bits para fazer a soma, igual ele especificou, no resultado eu vou ter um overflow, e isso é esperado porque eu estou somando duas parcelas positivas, dando uma negativa, que não pode ser representada com 8 bits só, né? Com 8 bits você só consegue ir até 128. Aí, é isso, a questão de... Assim, acho difícil cair... E talvez ele faça que seja um pouquinho mais difícil, em vez de ter duas contas, vai ter uma conta com decimal, né? Tipo, um número decimal, fracionário. Aí, tipo assim, vocês podem lembrar que não vai ter conta com dízima, tá? Não precisa se preocupar. Se cair, seria um negócio tipo... 15,625 em decimal, 3,125 em decimal. Aí, tipo assim, vocês obtêm esses valores em binário separadamente. Aí, na hora de vocês avaliar o decimal, é meio que o inverso daqui. Você, em vez de dividir por 2, você vai multiplicando por 2, vê que isso aqui dá 1,25, né? Aí esse aqui é um dos valores, aí você pega esse 0,25, multiplica por 2, até dar zero a multiplicação. Vocês acham esse daí? Deixa eu ver que horas são. Tenho... Enfim, alguma dúvida nessa questão de tipo, aritmética binária? Cara, eu tenho um horário para ir, mas eu vou
vou pegar um exemplo da lista que o professor passou de flip-flop ou lat e meio que explicar como que vocês fazem. Aí eu posso passar, eu não sei se alguém da turma pode falar comigo ou manda uma dessas provas anteriores que tem um exercício de lat e tem um de flip-flop também, quarto de tempo, ou posso indicar alguns da lista que seja bom para vocês fazerem até sexta. Eu tenho que ir, mas eu posso explicar rapidamente aqui, fazendo do lat. Ó, esse aqui é uma das coisas que eu acho que pode cair, que é um exemplo. Por exemplo, ele está pegando aqui, para vocês entenderem, esse aqui é um lat positivo, né? O lat positivo, o que ele faz? Um SR positivo, né? Você tem um bit de clear, para começar, que seria ele zera ou não, né? A diferença, eu vou explicar a diferença de um flip-flop para um lat. Um lat, por exemplo, eu posso pegar é o que eles chamam de circuito de memória, né? Eles lembram do que já tinha no circuito anterior. Então, por exemplo, aqui é o lat SR positivo. S, R, eu acho que é isso aqui. Aí o R tem o Q e o S tem o Q negado. Circuito de memória por quê? Porque quando eu tiver SR negados, é isso. Quando eu tiver SR negado, o que o Shor faz, né? O Shor é um detector de diferença. Então sempre que eu tiver 0, 0 ele vai para 0, 0, 1 ele vai para 1, 1, 0 ele vai para 1. Isso é um Shor, né? Opa, aqui. E 1, 1 ele vai para 0. O que ele faz? Se eu pegar 0 entrando aqui, eu vou depender do que está entrando na outra coisa para saber aqui, porque 0 não necessariamente implica em 0, né? Depende do que eu estou jogando aqui. Se for 0 aqui, ele mantém-se. Então, se os dois forem 0, no caso, se os dois tiverem 0, ele vai repetir o que está aqui. Então, aqui 0 e aqui 0. Por exemplo, aqui está 0 e 0, vai entrar 0, 0, vai ficar repetindo 0. Tipo assim, 0. Aí o 0 vai vir para cá, entra 0. O 0 vem para cá, entra 0, ele está sempre repetindo 0. Mas se por acaso tiver 1... Isso é um NOR, né? Isso, um NOR. Eu viajei no NOR. Mas tá certo isso aqui. Eu viajei. Peraí. Eu viajei aqui, peraí. 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1. Isso. 0. 1 tá invertido. Aqui vai dar... Isso, não. Mas vocês têm que saber o que o lat ou o flip-flop faz. Por exemplo, se o lat SR tá igual, ele mantém. Se ele tá S em 1, ele seta, né? O setar, ele joga a saída Q para 1. Se tá em R, se ele 1, 0, ele manda a saída para 0. E se tá os dois 0, os dois em 1, eu acho que ele não utiliza, né? Porque ele só manda tudo para 0. Aí a explicação, assim, a apostila está bem explicada, mas, por exemplo, se está 0, 0 aqui, que é o repetir, se eu tiver 0 aqui, ele vai vir 0 aqui. Se tiver 0 aqui, vai vir 0 aqui. Então 0 com 0 sai 1, não está invertido. Pô, tô fazendo flip-flop, né, mas... Confundi aqui, rapaziada. Mas eu vou explicar, esse aqui é mais fácil de entender, né? Se eu tiver um lat tipo SR e quiser construir um lat tipo D, eu vou pegar as saídas, eu vou fazer um mapa de Carnot. O que eu espero de um lat tipo D? Se eu tiver 1 no clear, não importa o que está acontecendo, eu quero zerar o que está acontecendo em SR. Aí eu vou pegar o mapa de Carnot e fazer de acordo com a tabela do que é esperado na conversão. Então, se eu jogo, por exemplo, eu obtive a tabela aqui da verdade para S0001. Sempre que eu tiver clear 1, que é aqui, com C e D tanto faz,
aquela tática que eu estava falando de transformar o mapa de Carnot. Sabe? Tipo, então eu tô jogando, o S sempre vai para 0 e o R vai para 1 nesse caso. Aí na segunda linha, se eu tenho clear em 0, um C de zerar, que determina se está ativo ou não lat, tanto faz o D, eu estou mantendo, que é o SR mantendo, que é SR 00, significa que eu estou mantendo o valor, que é o que eu faço em D quando eu estou com clear 0, eu estou dizendo que está ativo com, não é bem um clock, mas é um sinal de dizer que é como se fosse um enable, né? Está ativo ou não, e o D tanto faz, eu estou mantendo aquele valor, então nem seto e nem reseto, por isso é 00. E o clear é a mesma coisa, ó. Quando eu tô com clear no lat tipo D, que é 1, não faz diferença o que eu tenho no C e no D ali. Só que para eu conseguir zerar num lat SR, eu preciso resetar. Por isso que eu jogo para 1 no SR. Então eu estou transformando esse SR aqui num tipo D com alguma coisa que tem que vir antes, que a gente obtém a partir dos mapas de Carnot dessa relação. Aí quando eu estou com o clear 0 com o lat tipo D ativo, para eu manter o D, ou seja, o lat tipo D ele repete, né, o que está acontecendo na entrada. Para eu repetir o D, para eu zerar, né, para eu mandar a saída para 0, eu preciso estar resetando num SR. Para eu mandar a saída para 1 no tipo D, num tipo SR, eu tenho que mandar para 1. Então eu obtenho essa tabela da verdade, jogo dentro do mapa de Carnot aquela lógica que eu falei para você, aquela mesma lógica de avaliar quem está zerando, quem não está, e obtenho uma expressão simplificada a partir daquela tática que vocês sabem de agrupar nos grupos, achar os uns notáveis e ver quem está resumido. Então a gente vai obter um valor para S e um valor para R, e essa lógica aqui que vai entrar aqui. Então, por exemplo, o S, eu tenho esse end entre o clear negado, C e o D, é a entrada daquele S. E esse clear or C denegado é a entrada do R. Então, você meio que obteve um lat tipo D utilizando um lat SR. Então, você tinha o SR, que é isso aqui, e você, com essa lógica de conversão de tabela, você conseguiu obter qual circuito lógico você adiciona na frente dele para conseguir fazer que ele corresponda a um lat tipo D. E se você for ver aqui, por exemplo, se eu jogar clear negado, por exemplo, se eu tenho 0, 0, 0, que é o equivalente a isso aqui, né? 0, 0, tanto faz. Se eu estou jogando um clear negado, está entrando 1 aqui, um clock 0, e aqui tanto faz. Como tem um 0 aqui, ele vai zerar isso aqui, então eu automaticamente vou ter 0 lá, que é o que eu queria para S, né? Isso aqui. Que é fazer, que é manter, né? Só que se você for ver aqui, vai ter, aqui tem que dar 0 também para manter lá. Então, ó, 0, 0, 0, aqui 0, mais 0 vezes 0, também dá 0 aqui. Então tá entrando 0 aqui, que é o equivalente a num lat SR, a eu tá mantendo o valor, que é o que eu queria dentro do D, X. Então, eu coloco ativo, mas tanto faz o D, eu tô mantendo o valor anterior, tô repetindo, usando a memória. Tipo assim, eu sei que ficou confuso, eu não consegui fazer um exercício, mas eu vou passar... Tem alguém você é da administração do CAN, né? Eu passo meu e-mail ali para você, daí você manda no grupo, eu mando para você uma prova, as provas que tem algum exercício parecido com esse, aí só pode me mandar a dúvida no e-mail mesmo, tento responder, até sexta-feira, né? Então, acho que é isso, rapaziada. E lembrar também que um lat para um flip-flop, a principal diferença é que um responde a borda na hora de, por exemplo, se cai uma questão de gráfico, você só responde, você muda, ele é sensível à borda e o outro não. O lat não é sensível à borda, ou seja, toda vez que um valor muda, ele acompanha. O flip-flop só vai mudar o valor da saída de acordo com a borda de subida do clock. Então, ele vai esperar pulsos de clock, que é aquela setinha para cima, para mudar o valor da saída. Então, assim, no geral é isso a prova. Dei uma estudada na apostila de lat flip-flop, é um ou outro que cai. Eu apostaria que vai ser uma dessas coisas. Eu vou passar 2 exercícios para vocês. Eu tenho resolvido, aí vocês podem tirar a dúvida comigo se precisar.